Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não apareceu Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunais sanguinolentos. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-os nas provas desta vida. Dai-lhe força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que
de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite. Na semana passada, sua orientação de ali, para dar continuidade ao raciocínio. Precisamos de livros que tragam edificação para a nossa intimidade, a reflexão dos princípios básicos da doutrina teológica. É por isso que devemos servir, é para isso que devem servir os romances. Vamos ver a história de Vicínio, que entende suas próprias verdades e espelhá-la em cada um de nós. Esse é o fundamento básico da aprendizagem. Você ter o conhecimento reflexivo daquilo que você está estudando. Sem isso, você não tem aprendizagem. Então, quando ele pede para que a gente se dirija para a doutrina espírita nessa direção, é porque esse é o único caminho que você tem para você aprender. Não existe dois. Às vezes eu vejo as pessoas dizer que eu já li, eu já aprendi. É um grande engano, isso é um alto engano que a pessoa está praticando. A gente viu que uma das faces do alto engano são mudanças bruscas e intempestivas. Para você aprender tem que ser uma mudança paciente, corajosa e determinada. Você tem que fazer hoje, amanhã e sempre. Então, para você dizer que aprendeu, você tem que ter trazido todo aquele conhecimento informativo para dentro de você, refletindo junto contigo, com o teu patrimônio, sabe? Ninguém aprende uma leitura de uma vez só que lê. Ninguém aprende, sabe? E a gente precisa ter isso, porque a gente vive do auto-engano. Então, quando a gente pergunta quantas vezes você já leu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sei quantas vezes vocês vão responder, sabe? Mas uma coisa eu digo, se você lesse ele todo dia, também não teria aprendido. Porque ele falou que passará o céu e a terra e as palavras dele não passarão. Então, quando a gente fala isso, entende? Para que você sinta o impacto dessa informação em suas crenças. Para que suas crenças abaladas, ela abra uma brecha para você dizer, eu preciso me dedicar melhor àquilo que eu estou querendo aprender. Sabe? Caso contrário, você vai passar a encarnação inteira e quando chegar no seu desencarne, que você for olhar, você vai ver que você conheceu muita coisa, mas que no fundo você não aprendeu. E isso aí é muito triste. Sabe? E a gente costuma falar isso sempre porque é um trabalho continuado que a gente tem que ter. Você parou de fazer um esforço nessa direção educativa, toda vez que você para esse esforço, o hábito volta e toma conta de você. É sempre desse jeito, com qualquer tipo de coisa que você esteja aprendendo. Você tem que fazer o esforço continuado, até você tornar esse esforço um hábito edificante na sua vida. Então a gente já está trazendo isso, essa forma simplista
de dizer eu já sei, de dizer eu já aprendi, de dizer eu já domino isso, de encarnações passadas. Isso faz parte do movimento do ego da gente. Lembra que eu sempre falei para vocês, a nossa personalidade, ela é formada do ego ignorante, do ego perfeito e do ser essencial. E se tem uma coisa que o ego não gosta, é de ser educado. Se você for falar para uma pessoa que não esteja predisposta a aprender alguma coisa, de levar alguma educação para ela, ela vai ficar muito incomodada com você. Porque isso chama de mecanismo de defesa do ego, sabe? Então, as pessoas vivem desse jeito. E é porque sempre viveram assim das encarnações anteriores. E continuam dentro da doutrina que chama ela para a responsabilidade de fazer algo nobre na vida dela, também vivendo de auto-engano. Eu li, eu já sei, não preciso ler mais. É igual a pessoa que está estudando na escola, o professor dá um ensinamento novo ali, aprendeu, eu aprendi, já sei, já. E ali não vai treinar, não vai exercitar, e quando chegar à prova ele é mal sucedido. E é mal sucedido por isso, porque ele viveu do auto-engano, sabe? Aquela pessoa que quer realmente aprender, ela vai estar se esforçando, dia e noite, para estudar e agregar patrimônio à vida dela, sabe? Então, que eu saiba desse conhecimento reflexivo dos princípios básicos em nossas vidas. Porque, mesmo você fazendo essa reflexão, você ainda não aprendeu. Não aprendeu. A aprendizagem são 4 etapas que eu torno a repetir, porque a gente está sempre precisando disso. É conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância do conhecimento. Para que depois você exercite com consciência. Porque se você exercitar algo sem a devida consciência, você está criando máscara para você. Você não está aprendendo. Toda aprendizagem, ela só vai fazer parte do seu patrimônio intelecto moral com consciência profunda disso. Sem essa concordância consciencial sua, dessa reflexão que você está fazendo, a sua vontade pode até realizar, mas ela realiza sem a autonomia completa. A autonomia, ela precisa ter o aval da consciência. É você querer e você conscientemente escolher aquilo que você está refletindo, concordando com isso, para que sua vontade faça com independência e com autonomia. Aí você vai estar crescendo, você vai estar se construindo, vai estar se edificando. Sabe? Então, é por isso que eu quis falar mais um pouquinho disso agora, porque no tópico seguinte, ele fala algo que é fantástico. Então, vemos hoje em dia muitos centros espíritas e obras assistenciais sendo sustentados pela literatura falsa. Em nome da condição, não devemos degradar as nossas ações, porque estaremos fazendo um grande mal. Estaremos trabalhando contra a iluminação das consciências. Neste caso, seremos trabalhadores da sombra. E o que devemos esperar depois do nosso desencarne? Que não sejamos inocentes úteis às sombras. Isso aqui, eu acho que a gente tem que anotar para ficar lendo em casa o tempo todo, sabe? O tempo inteiro. A gente está vendo aqui, o fato principal são as leituras e as livrarias não edificantes dentro da doutrina espírita. E eu acabei de falar aqui, tem pessoas que tiram lucro. E tem centros que vivem de fazer essa propaganda, de vender para ter fonte de lucro, para manter suas despesas. E isso não é correto. A gente não tem que vender o que não presta para tirar lucro disso. É por isso que ele diz logo a seguir isso aqui: em nome da condição, não devemos degradar as nossas ações. Isso serve para tudo, isso é um princípio de vida. Em nome da condição, como a gente vê as pessoas trabalhando funcionário público, e muitos falam, pelo que eu ganho eu já faço demais. Ou vocês nunca ouviram falar essa frase por aí?
em nome da condição que ele assumiu, ele degrada a ação dele. Ele acha que o que ele está ganhando já é o suficiente para ele ficar fazendo aquilo ali que já pagou, já está me pagando pelo pouco que eu estou fazendo. A pessoa que age desse jeito, ela não trabalha com integridade de consciência. Porque se você foi contratado para receber um devido salário e trabalhar da maneira correta durante aqueles X horas, você deve honrar por isso. Porque se você não honrar, a tua consciência vai te reclamar disso depois. E você vai ter que pagar isso, sabe? Para você ver como é delicado essas coisas. Eu dou para vocês o exemplo do vendedor de vinho do livro Memórias do Suicida. Ele, em nome da condição, ele começava a usurpar e burlar o imposto de renda, para não ter que pagar imposto, porque ele dizia que já pagou imposto demais. Tem alguém aqui que nunca disse isso, que já pagou imposto demais? Você acha que nisso que você está falando está embutido o quê? Não, entenda o que está embutido por trás dessa figura de linguagem. Eu já pago demais. Quer dizer que eu não devo pagar tanto. E que se tiver alguma maneira, eu vou dar um jeito de não pagar. Não é isso? Em nome da condição, não degrade sua ação e seja também um larápio do governo. Porque a tua consciência vai fazer o que é certo. A nossa consciência, entenda, a consciência espiritual nossa, criada por Deus, ela é incorruptível. Todo mundo sabe disso. Mas a maioria de todos nós aqui na Terra, a gente não vive agindo com a nossa consciência divina, mas a gente age com a nossa consciência humana. E a nossa consciência humana dá direito e dá margem para que a gente fique fazendo assim. Então, em todo um de nós, no coração de cada um de nós, existe o divino em nós. Ou você tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida. E esse divino que está em você, você acha que ele é correto ou é incorreto? Você acha que ele pode ser corrompido? O que é de Deus que está em você? Onde é que está gravada a lei de Deus? Não é na nossa consciência? Se você está burlando sua consciência, você acha que está enganando Deus ou está enganando a você mesmo? Pense. Porque a maioria de todos nós agimos com a consciência humana diante dos padrões da própria civilização que você está vivendo. A civilização são os caracteres da vida política, social, econômica e cultural de um país. Isso que a gente está vivendo no nosso país diz respeito à nossa civilização brasileira. Você quer agir baseado nisso? É o que a maioria das pessoas fazem. E vivem praticando isso, em nome da condição, degradando sua ação. Então, são exemplos mil que a gente tem disso. Quantas vezes eu não atendo pacientes passando mal, entende? Que passam necessidade, que trabalham. E você pergunta, mas e o teu trabalho? Doutor, eu não ganho tudo. Porque se eu for querer tudo, eu vou perder meu trabalho. Então o patrão só paga isso. Em nome da condição, não degrade sua ação. Porque você acha que esse patrão não vai pagar por isso? Você acha que a consciência dele vai ficar, essa consciência divina que está em cada um de nós, vai ficar legal vendo isso equivocado que você está fazendo? Foi o que aconteceu com o vendedor de vinhos. Então ele burlava também o governo, porque ele achava que já pagava imposto demais. E depois que ele cometeu uma série de atos equivocados na vida, que foi tratado lá no Sanatório Esperança, lá, depois que ele programou a encarnação dele, ele mesmo escolheu que ia nascer novamente numa família abastada, que ia trazer os filhos que ele havia degradado, porque tinha se matado, e todos eles haviam se corrompido diante da vida. E que numa fase da vida dele,
em que ele cometeu o suicídio, ele iria perder tudo novamente para o governo, que ele devia para o governo tanto que ele tinha burlado. Isso serve para tudo. E o exemplo é esse. Nossa consciência não se corrompe, sabe? Então, se você tem que praticar iluminação das consciências para Deus, porque essa é a função da casa espírita, como é que você vai deixar ter um livro lá dentro que está sendo oferecido ao público, sabendo que, em vez de despertar a consciência, vai estar embotando a consciência dos outros? Vocês acham que não vão responder por causa disso? Não adianta de amanhã ou depois dizer, não, mas isso não era função minha, era de ciclano. Não, isso não me pertencia, eu era só um assistente. O espírito sofre por todo mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Existe culpa direta e culpa indireta. É culpado do mesmo modo. E tem mais. Às vezes a culpa indireta, ela é mais condenável do que a culpa direta. Do mesmo modo que o suicídio direto, ele tem fator atenuante, enquanto o suicídio indireto não tem fator atenuante. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Kardec pergunta. Uma pessoa que pratica atos, que com o passar do tempo, torna aqueles atos um hábito, e que ele sabe que pode gerar a morte dele, ele já não tem mais forças para se recompor diante disso, ele fala, é suicídio. Duplamente culpado. Porque sabia o que estava fazendo, teve tempo para pensar e continuou fazendo errado. Mais uma vez eu dou o exemplo do livro Memórias do Suicídio. Porque o Botelho, quando chega, nos 3 primeiros anos dele tratando no Hospital de Maria, os 3 primeiros anos foram para eles terem consciência de que a morte foi do corpo, mas que o espírito nunca morre. 3 anos. 3 anos trabalhando e tratando só para ter essa lucidez. E não foram todos que conseguiram ter essa lucidez. Alguns tiveram que encarnar em situações deprimentes para poder, na nova fase de vida, trabalhar dessa lucidez. E ele achava que o que estava passando nos vales dos suicidas e lá no hospital seria o ato dos réprobos, como ele falava. Mas quando ele supera essa fase, que vai conhecer o que ele chama lá esperança, né? Ele entra no manicômio. E no manicômio ele vê coisas extremamente piores do que ele viu, tanto no Vale do Suicida, quanto lá no Hospital de Maria. E ele fica tão estarrecido, que ele pergunta para o orientador, mas o que é isso? Existe gente em situação pior do que nós, pelos erros que nós cometemos? Existe? É possível isso? Ele fala, é. Porque vocês cometeram suicídio direto. Aqui estão os que cometeram suicídio indireto. São aqui os que usam drogas lícitas e ilícitas. Os que usam fumo, o álcool e a gula. Tiveram tempo de sobra para pensar, refletir e reconstruir suas vidas. Mas viveram do vício pelo vício e para o vício com a consciência plena do que estavam fazendo. Esse exemplo é importante para você ver o que é você poder usar a consciência divina que está ao alcance de cada um de nós e você ficar vivendo com a consciência humana. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: quando o espírito se arrepende dos seus atos, é na vida espiritual ou na vida corporal? Ele fala nas duas. Na vida espiritual, com certeza. Na vida humana, ele já pode começar a se arrepender. E ele diz o seguinte: toda vez que a tua consciência
te exprova de algum ato, é porque você já tem condição de se melhorar. Toda vez que a tua consciência, essa consciência divina, mostra para você que você está fazendo algo equivocado, é porque você tem condição de fazer melhor. Você não faz porque você não quer. Essa é a questão. Porque tem outra pergunta que eles falam em relação às paixões. E ele diz o seguinte: tem muitos que dizem quero, mas o querer fica nos lábios, porque fica muito satisfeito desse querer não se realiza. Quando o homem diz que não quer, é porque ele está satisfeito de viver da maneira inferior em que ele está levando a sua vida. Então essas coisas são importantes, sabe? Porque eu digo para vocês, não é que eu tive dificuldade, eu tenho dificuldade e eu vou ter dificuldade de cada vez mais acender em mim essa consciência divina. Porque não pense você que você vai acender isso do dia para a noite, da hora para a outra. Não existe mudanças bruscas e intempestivas que vão te trazer evolução moral. Não existe. É um trabalho continuado. É um esforço que você vai ter que tirar de você o tempo inteiro para se direcionar para essa consciência divina. Se você acha que está vivendo assim, eu já te digo, você está fascinado por você mesmo. Não está. Só o ser que já está no planeta ditoso, que já passou da regeneração, pode dizer que já está trabalhando com a consciência divina. E olha que a gente está despertando para o bem. No ditoso só tem lá os que praticam o bem. E olha a distância que está. Então caia em si, sabe? Para que a gente não entre nesse movimento aqui, de muitas vezes, em nome da condição que a gente está vivendo, ficar degradando nossa ação. Porque é como ele diz aqui, sabe? É porque estamos fazendo um grande mal. Estaremos trabalhando contra a iluminação das consciências. É isso que eu acho que você tem que procurar focar em sua vida. Você está iluminando a sua consciência? Iluminar a consciência quer dizer trazer o que é divino, que é puro, santo e bom que está em você, para iluminar a tua consciência humana, que é onde está os teus maiores problemas da vida. As pessoas ficam vivendo do ponto de vista humano, sem extrair o que é divino neles, e estão perdendo mais uma oportunidade de engrandecer o seu espírito diante das experiências que Deus está dando. Nós precisamos iluminar nossa consciência humana com o que tem divino em nós. Foi para isso que Jesus veio. Foi trazer o que é de Deus para nós. E é assim que a gente deve focar a nossa vida. Mas se você não faz isso com você, você acha que vai fazer para os outros? Nem aí que está o grande mal. As pessoas não fazem para si e também não vão dar o que não tem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A referência de eu amar ao próximo, fazer o bem ao próximo, é eu saber me amar e fazer o bem para mim, para que eu tendo o bem eu possa levar o bem para ele. Então, isso não só serve aqui para a gente estar vendo do ponto de vista da livraria espírita, não. É um fato que a gente está trazendo um princípio para trazer luz para aquele fato. E o princípio é esse. Procure iluminar a tua consciência. Não vá ficar refugando o que é belo, o que é divino, que está ao nosso alcance. Porque se você refuga isso, você está dizendo que você não quer o que é correto de tudo em você. Você só quer aquela parte que te apetece. Entende? Como se aquela parte que te apetece fosse o essencial para a sua vida. Não é desse jeito. A gente já viu aqui várias vezes, quem quer ser bom, vai ser bom para si, vai ser bom marido, boa esposa, vai ser bom pai, bom filho,
vai ser bom irmão, vai ser bom na sua profissão, vai ser bom com o colega, vai ser bom na casa espírita, vai ser bom fora da casa espírita, porque a proposta dele é ser bom. E ser bom é apenas um dos princípios que define a palavra chamada bem. Bem, que é o único caminho que Deus fez para os filhos dele. Bem é aquilo que é bom, lícito, justo e valioso, que traz valor moral para a pessoa. Então, quando você diz que vai ser bom em tudo, você está praticando o bem. É o primeiro degrau de você praticar o bem. O segundo degrau é você ir atrás do que é lícito, do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o próprio Deus. Você não tem que limitar Deus. Dizer, eu só quero enxergar essa verdade. Não, eu só vou ler esse livro aqui, porque isso aqui é o que é bom para mim. Do resto eu desprezo tudo. Eu não quero saber de livro de Emmanuel. Não, vou querer só o livro de André Luiz. Não, vou querer só o livro do Filomeno. Não, o resto não me interessa. Isso não existe. Não existe. Você não está sendo lícito. A tua consciência divina precisa desabrochar diante das dificuldades que a gente tem com o corpo, que muitas vezes embota o que é divino em nós pelos instintos que faz recrudescer em nossa alma. Está lá no livro dos Espíritos isso. O problema não é você encarnar e ter um corpo aqui. O problema é o fluido vital desse corpo que vai despertar em você os instintos que existem, que estavam todos latentes quando você não estava encarnado. É por isso que você vê nas histórias, lá, as pessoas desencarnadas, eles aprendem, estudam, eles vêm imbuídos mesmo de dizer, eu vou fazer, eu vou praticar. Aí quando chega aqui, que sente o fluidozinho da carne, que desperta aqueles instintos que estavam todos latentes, ele começa a ter prazer pela sensualidade de uma maneira global. A sensualidade fala mais alto do que a própria lei de Deus, que estava latente. Se lá em cima desencarnado, os instintos estão latentes, quando eu estou encarnado, os instintos estão patentes, e o que eu trago de lá está latente. Inverte. Deu para entender? Está dando para entender a coisa como que é? Lá está patente o que é divino, latente o que é da matéria. Quando eu encarno, o que é da matéria fica patente, e o que é do espírito fica latente. E o que é que eu tenho que fazer? Diante da materialidade que a minha alma está mergulhada, eu tenho que me esforçar para o que está latente se torne patente e ela ilumine a minha consciência humana. Está dando para entender como que é a coisa? Então, para você fazer com que aquilo latente se torne evidente, você tem que se direcionar para ela. Então eu tenho que ir atrás da verdade. E quando eu falo ir atrás da verdade, eu tenho que ter esse sentimento de humildade, que faz eu amar mais a verdade do que a mim mesmo. Porque na verdadeira situação que eu estou vivendo, o corpo com os instintos que me dá, faz com que eu ame mais a mim mesmo do que a verdade. Então eu vejo a verdade passar por mim. Vejo essa verdade que a ciência mostra, com a neurociência hoje em dia dando de 10 a 0. Né? Vejo a verdade que a filosofia bate na minha porta, despertando a minha razão para o que é certo e o que é errado. Vejo a verdade nos ensinamentos de Jesus, dessa religiosidade que faz aproximar o filho com o pai. E o que é que eu faço com isso? Eu estou me dedicando, me esforçando a fazer desabrochar em minha consciência humana isso que a consciência divina traz para essa encarnação, para servir de modelo, e só assim eu possa vencer minhas provas e expiações e aperfeiçoar minhas missões.
Se você não estiver fazendo esse esforço, vai ser complicado. Porque você vai continuar agindo como você sempre agiu nas encarnações anteriores. Você vai estar reforçando o que você sempre fez nas vidas passadas. Então, qual o dever nosso dentro da casa espírita? Trazer essa verdade para as pessoas. Como eu posso dizer que eu vou estar trazendo a verdade para as pessoas se eu estou deixando mentiras dentro do meu nariz, dos meus olhos, serem divulgados, oferecidos para pessoas que têm uma capacidade de entendimento muito menor do que eu. E eu estou jogando elas no despenhadeiro da ignorância, da mentira e da falsidade. Como você acha que vai ficar a nossa consciência divina quando eu desencarnar? Porque o que é humano em mim vai se acabando com o corpo. E entenda, quando Kardec fala no livro Céu e o Inferno, a respeito do passamento, em que ele diz que os dois grandes fatos que acontecem na pessoa quando ela desencarna é o desprendimento do corpo físico e a perturbação até ele tomar conhecimento do mundo espiritual. Quando ele explica lá que morrer é fácil, mas desencarnar é difícil, e que essa perturbação só vai acontecer à medida que você for começar a ter consciência de si e do mundo espiritual. À medida que você for tendo consciência disso, você automaticamente vai estar revendo tudo que você fez. E essa consciência divina vai estar dizendo: poxa, e aí? Por que é que você não fez o que estava ao seu alcance? Você sabia que era desse jeito. Um exemplo dessa consciência divina, Santo Agostinho fala para a gente, quando Kardec pergunta: pode o anjo da guarda se afastar do seu pupilo? E ele: sim, pode. A resposta é desse tamanho, sabe? No meio dessa resposta está isso, em que ele diz: na hora do juízo, quando você for partir para o mundo espiritual, esse anjo da guarda, que é a voz íntima da nossa consciência, vai estar lá mostrando para você todos os fatos principais da sua vida. Se você fez certo, ele vai estar mostrando tanto que você progrediu. Se fez errado, ele vai estar te corrigindo. E de quem vai ser a responsabilidade? Então, o peso que essa frase tem aqui, iluminação das consciências, ela tem que ser sempre trabalhada por qualquer pessoa que esteja participando de qualquer setor dentro da casa espírita. Desde o porteiro, o assistente, até o diretor, não interessa. Todos têm que estar visando essa consciência divina. Eu sempre tenho falado aqui nas reuniões da gente, que eu acho muito bonito, porque o Espírito tem umas coisas que são fantásticas. A gente tem que ser unido, mas se fala da união com uma beleza, eu vou te falar uma coisa: é unido. Mas esse unido, no fundo, é uma palavra vazia. Porque esse unido só vai ser uma palavra cheia quando um olhar para o outro e dizer: vamos juntos seguir a doutrina? Porque esse é o ponto da união. É você ter a referência daquilo que vai trazer um e o outro na mesma direção. Caminhos diferentes, com a mesma direção. Cada um tem suas provas, suas expiações, suas missões para fazer aqui na Terra. Cada um vai ter seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua profissão. Caminhos diferentes, mas com a mesma direção que a doutrina. Toda vez que tiver alguma coisa que entre em desacordo, a doutrina é a palavra final.
Não é fulano, nem ciclano, nem beltrano, não é o título que ele tem dentro da casa espírita, ou que não tem, não interessa. É a doutrina. E para que a doutrina seja o ponto de união entre todos, todos têm que estar estudando a doutrina. Porque se um estuda, o outro não estuda, como é que vai ter união? Não vai ter. E é aí que está o problema. Porque se todos estudassem, se todos participassem, se todos considerassem suas dúvidas, se todos seguissem, a doutrina diz assim, assim, assado, então se é assim, assado, então é nessa direção que a gente vai, está entendendo? Não interessa a sua opinião de fulano, ciclano, de beltrano, não interessa, porque a doutrina é o que é divino em nós. É a doutrina que vai estar na nossa consciência, que é lá que está as leis de Deus. Entende como que é a coisa, gente? Então, é nesse sentido que ele fala aqui. Iluminação das consciências é a atividade básica do A Casa Espírita. Nós estamos iluminando a nossa consciência humana, extraindo de nós o que temos de divino. Que cada um tem essa chama divina dentro do peito de cada um aí. A gente está indo atrás dessa chama divina para extrair dela o que está ao alcance de todos nós, para que a gente se torne pessoas melhores diante de Deus, não é diante dos homens. Diante dos homens é a consciência humana, é você seguir aquele código civil que diz como você deve se comportar com os outros. Não é isso que a gente está falando, embora seja isso que vocês estão vivendo, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de você se melhorar diante de Deus, porque entenda, é como eu falei ontem aqui, para cada atitude sua, existe uma lei de Deus. Você já parou para pensar isso? Aquilo que você está pensando, falando e fazendo, existe uma lei de Deus. Se você soubesse disso, você estava, antes de pensar, falar e fazer, você estava perguntando, o que é que Deus diz disso? Que eu estou querendo refletir. O que é que Deus está falando? Porque isso está na tua consciência, que é a lei de Deus. Ou você acha que você vai pensar uma coisa que fuja da lei de Deus? Você acha que se você conseguisse fazer isso, você burlava Deus? Você acha que consegue burlar Deus? Não. Então, para cada atitude sua, existe uma lei de Deus. É sobre isso que a gente está falando, de iluminar consciências. Traz o que é divino que está em você, para que você se torne uma pessoa melhor. Divino, pessoa. Religiosidade. Filho imperfeito com pai que é perfeito. É para isso que serve a religiosidade. Eu me aproximar de Deus. Eu saber o que Deus quer de mim. Que é como Paulo falou quando ele caiu em si. O que quer, Senhor, que eu faça? É o que deve acontecer com todos nós, com as atitudes que a gente está fazendo aqui na nossa terra. Antes de fazer, pergunta, o que queres que eu faça? Por isso que a gente fala para vocês, que é importante você despertar esse atributo da vontade na direção do bem. Você só vai conseguir fazer isso quando você tiver imbuído de você de trabalhar a boa vontade. E essa boa vontade você vai trabalhar da seguinte maneira: o que realmente eu devo fazer diante disso? Se questione. Aonde está o dever que eu realmente irei praticar diante disso? Chame você pelo dever, porque é aí que está a lei de Deus. O que é dever? Obrigações morais que a minha consciência me impõe. É essa consciência do dever que está o divino em cada um de nós. Vai ler sobre o dever que tem lá no teu Evangelho segundo o Espiritismo. É uma das mensagens mais bonitas, mais profundas e de mais difícil entendimento. Eu gastei muito fosfato para entender um pouco. E toda vez que eu leio aquilo, eu acho que eu não entendi ainda, sabe? Porque é aí que está o X da questão. É aí que eu vou estar iluminando a minha consciência. O que é que eu devo fazer
diante disso que eu estou refletindo? Mas pergunta mesmo. Porque é aí que teu anjo da guarda vai estar trabalhando junto contigo. Todo mundo diz que quer o anjo da guarda do lado dele. Tem alguém aqui que não quer o anjo da guarda do seu lado? Levanta a mão. Todo mundo quer. Mas você está fazendo correto para que ele esteja do seu lado? Ou você está degradando sua ação, querendo uma condição, sem fazer por merecer? Seu anjo da guarda só vai se comunicar através de você para te mostrar o caminho do bem. E o caminho do bem é o dever que você tem que praticar nessa encarnação. Então pergunta, o que é que eu devo? Onde está o meu dever aqui? Não é o que você quer. Não é o que você pode. É o que você deve. E depois que você souber qual é o seu dever, porque você vai saber. Se você agir com honestidade, você vai saber. Aí você faz a segunda pergunta. Se é realmente isso que eu devo, se é aqui que está o meu dever, por que é que você não vai fazer? Está ao teu alcance. Você sabe que é o certo. É lá que estão as suas obrigações morais. Você não vai fazer por quê? Você vai dizer, porque eu sou inferior, eu gosto de continuar sendo inferior. Não cabe, né? Não dá, né? A pessoa que tem um pouco de hombridade, tem um pouco de brio, vai lá e faz. Agora, se você não tem hombridade, não tem brio, aí não adianta. Você vai ser esse ser humano como tem a maioria por aí, sabe? E não vai adianta depois dizer que vai estar procurando Deus nem o anjo da guarda, porque não vai achar ninguém. Então procure iluminar consciências, que é essa a nossa função. E ele termina dizendo, neste caso, seremos trabalhadores da sombra. E o que devemos esperar depois do nosso desencarne? Bem, isso aqui vai ficar para a semana que vem. Façamos nossa prece. Para todos aqueles que ainda estão se endividando, que na verdade tem um pouco de cada um de nós. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam a pão. Senhor todo bondoso, não te trago esquecendo a minha angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do campo. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te glorificar para as almas crédulas. Exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas terras. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provedinhos. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.
obrigado pela oportunidade que nos foi permitida de novamente estarmos aqui, refletindo nas lições do Evangelho, sobre a ótica espírita, de nossas responsabilidades, e possamos levar em nossos corações e em nossa mente as lições da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder